Olá pessoal, tudo bom? Vamos aguardar um instante aí o professor Anderson chegar. Professor Anderson chegando aqui, vamos chamar ele. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos ter um bate-papo aí com o professor Anderson sobre entrevista forense. O professor tá entrando aí. Oi, professor, tudo bom? Acho que a conexão está um pouco ruim. Vou guardar mais um pouquinho aqui, vou tentar chamar ele de novo. Nós vamos falar com o professor Anderson Tamborim sobre a entrevista forense e o processo de análise de conduta como ferramenta de avaliação de credibilidade. Vocês conseguem me ver bem aí, pessoal? Como é que tá? O áudio tá legal, a imagem tá bacana. Como é que tá o vídeo aí? Tentar chamar o professor aqui de novo. Tá bacana aí o Douglas Martins aí, abraço. Opa! Tá bom? Acho que agora vai, professor chegando aí. Tudo bom, professor? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Tá conseguindo ver bem aí a imagem? Tá bacana? O áudio tá jóia? Sim, estava conectado no Wi-Fi errado aqui, agora tá certinho. Acontece. Então, professor Anderson aqui, ele vai fazer uma participação com nós aí para uma palestra sobre entrevista forense. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Vai ser, com certeza, uma grande honra para nós aqui poder contar com a sua colaboração, um pouco do seu conhecimento aí. Vamos falar sobre alguns assuntos que podem ser até um tanto quanto polêmicos em determinadas situações, né? Vamos ver aí. E vamos ser analisados o tempo todo, né? Principalmente eu vou estar aqui frente a frente, né? Mas, professor, vou deixar aí com o senhor, então, a sua apresentação. Seja muito bem-vindo. Tá contigo aí. Opa, eu que agradeço aí o convite. É uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, colaborando, ajudando, desenvolvendo um pouco sobre esses temas que são tão desafiadores, complexos e apaixonantes, né? São os temas envolvidos na conduta humana e no comportamento. Bom, hoje aqui a ideia é nós falarmos um pouco sobre a entrevista forense e como ela pode ser utilizada em um processo tanto investigativo, num contexto forense. As aplicações dessa ferramenta, elas são inúmeras, né? E quando nós falamos da parte de entrevista forense, estamos falando de conceitos de avaliação de credibilidade do discurso, da conduta, e como estas informações podem nos ajudar a chegar até a versão mais próxima da realidade dos fatos, né? Porque a entrevista, o objetivo dela é sempre colher informações que ajudem o avaliador ou a preparar melhor um caso que será
investigado posteriormente, ou validar informações que já se possui algum nível de evidência, ou então, inclusive, fora desse contexto investigativo, quando a gente fala de avaliar de fato tendências comportamentais, aspectos relacionados à honestidade no que diz respeito a compartilhamento da informação. E aí, dependendo de onde se aplica a entrevista, o interrogatório, nós temos aí uma gama de possibilidades muito grande, né? Então eu quero falar um pouquinho nessa 1 hora aí sobre, principalmente, os aspectos que se avalia dentro da entrevista, como eles são dispostos e quais são as bases científicas para que a gente possa aplicá-lo, né? Perfeito. Então, professor, só compartilha com nós um pouquinho aí a sua formação, seu trabalho, como que o senhor atua. Legal. O pessoal aí. Beleza. Bom, hoje eu sou responsável pela área de ciências comportamentais da empresa Cyclops Integrity. Então é uma empresa que desenvolve soluções para o fomento da ética organizacional e a parte consultiva de intervenção e investigação de delitos dentro de corporações. Esses delitos podem ser desde aspectos associados a furto, desvio, suborno, apropriação indébita, aos mais comuns, né, que são envolvidos com assédio moral, assédio sexual, a homofobia, racismo, e temas que nós estamos muito em voga dentro das corporações, né? Então, essa é uma das partes principais do meu trabalho hoje, desenvolver metodologias, pesquisa e desenvolvimento, agregando tudo isso de forma a ajudar estas empresas a intervir em um comportamento ilícito do colaborador, seja ele qual for, prevenir esses comportamentos, né? E isso fazendo uma avaliação ostensiva dentro da corporação, onde a gente possa fazer um mapeamento de fato, como se fosse um mapa de calor das áreas que possuem uma maior probabilidade de ter incidências a esse tipo de comportamento. E eu preciso dizer para o meu cliente, uma vez que eu estou mapeando estas áreas, qual é a probabilidade de determinado colaborador incidir no ilícito, e uma vez que ele se envolva, né, se engaje nesse tipo de comportamento, qual é o impacto que ele vai trazer para a corporação, né? Por que isso? Porque, infelizmente, ainda se tem a velha política de apagar incêndio, e quando não se está apagando incêndio, se está correndo atrás do próprio rabo, né? E como funciona isso de correr atrás do próprio rabo? Bom, pega-se o indicador menos importante de todos e começa a tacar dinheiro nele e esforço. E aí eu descubro uma parte que seria importante estar coberta, não faço verificação das vulnerabilidades de controle desse usuário, não vejo se esse avaliado ele tem acesso a coisas que ele não deveria, se ele está sendo auditado, monitorado, se existe uma trilha possível de rastreamento para as atividades dele, e se essa cadeia de custódia das informações que ele tem acesso, se ela está bem protegida, se ele segue as melhores práticas de compliance, né? Se ele está de acordo com as regras, normas morais, éticas e os aspectos de conduta que a empresa espera. Então, basicamente, eu ajudo a empresa a otimizar os recursos, colocando eles no lugar certo. Então, se tira as maçãs podres de dentro e, ao mesmo tempo, se trabalha junto com departamentos de recursos humanos, né? Parte de seleção, fornecendo ferramental para que as maçãs podres não voltem, né? Esse é um grande paradigma. Você tira tudo que está com problema, se você não cuida, logo volta, né? Então, essa é a principal área de pesquisa e desenvolvimento profissional meu hoje. Além disso, eu sou fundador do Social Intelligence Group, que é uma empresa com foco no desenvolvimento de pesquisa científica e treinamentos na área da conduta humana, né? Desde a avaliação das questões emocionais, aspectos de expressividade facial, a linguagem corporal e a avaliação de credibilidade através de ferramentas de análise do discurso. A minha formação
Isso surpreende um pouco as pessoas, porque poucas pessoas sabem que a minha formação é em matemática. Então, eu sou formado em matemática, né? Faculdade de Ciência e Tecnologia da Unesp. Tenho pós-graduação na Universidade de Maryland, na parte de Risk Management, né? Gestão de risco, mapeamento, parte de Threat Modeling, né? Que é a modelagem de ameaça. Na parte de cibersegurança, que eu tenho um background bastante forte. E na área de cibersegurança sempre atuei muito no aspecto da engenharia social, né, que é basicamente a identificação do fator humano dentro da segurança. Né, o quanto um colaborador ele pode ser suscetível a ser manipulado por um ator malicioso, a compartilhar informações. Muitas vezes as pessoas são negligentes, não tomam cuidado com suas informações, com seus comportamentos, e abrem as portas para os criminosos. Então eu sempre atuei muito com foco na engenharia social. Além dessa formação de Risk Management, também fiz uma especialização na Universidade de Michigan, na parte pouco falada no Brasil, que é chamada de Usable Security. Seria a usabilidade da segurança, né? Porque a segurança ela tem que ser algo usável, fácil, porque senão as pessoas elas burlam, porque elas são preguiçosas, elas reclamam quando tem controles. É aquele tipo de cara que se ele tem que passar na catraca e ele vê que o portãozinho está destravado, ele prefere passar pelo portãozinho. Por quê? Não sabe por quê, né? E além dessa parte, também busquei formações na área de entrevista forense investigativa, né? Com o pessoal da Fundação Universitária Behavioral Law, da Espanha. Hoje eu sou professor do curso de pós-graduação em codificação avançada com o Facial Acting Coding System na Universidade de Distância de Madrid. Então, forneço um treinamento para aqueles que querem se especializar no FACS, né, desenvolvido pelo ECMA, que a gente vai falar um pouquinho já já. Então, é um pouco do meu background profissional. Eu atuo com a parte de consultoria em análise de credibilidade, né, fazendo desde o processo de perícia técnica, perícia judicial, já atuei também como assistente técnico em diversos casos envolvendo os mais amplos aspectos onde se fazia necessária a avaliação da credibilidade de um depoimento. A maior parte desses casos, eles envolvem muito investigações associadas à possibilidade de abuso de vulnerável, né? Mas tem casos envolvendo homicídio, sequestro, entre outras, né? Quando eu falo sequestro, não necessariamente um inquérito policial, mas existem casos envolvendo sequestro de informação, a parte de agressão física, assédio sexual, que é muito comum hoje nas empresas, né? Pra vocês terem uma ideia, mais de 57% das colaboradoras brasileiras elas reportaram no ano de 2019 algum tipo de assédio por parte dos seus pares, né? Aí a maior parte desses assédios era por conta da alta gestão. E se você verifica a quantidade de pessoas que relatou ter sofrido assédio sexual, 93% dessas vítimas, elas não formalizaram nenhum tipo de denúncia. Por medo de represália, por medo de ostracismo, né? Medo de ser relegada ali na empresa a uma função onde ela não vai conseguir escalar e ficar lá, perder o seu tempo, né? Então, os ambientes corporativos nas empresas hoje são um ambiente bastante hostil do ponto de vista ético e de compliance. Por mais que as empresas tentem trabalhar isso, mas ainda hoje estão olhando para o lado errado, né? Estão preocupados com o buraquinho de prego que tem ali, quando está aqui caindo a parede do outro lado. Exatamente. Tem o ser humano ali que é a principal chave, né? O pessoal esquece de dar um cuidado, dar uma atenção necessária para evitar certos problemas, né? Perfeito. Exato. Perfeito. Então vamos lá, professor. Temos aqui uma seleção de perguntas. O senhor até respondeu indiretamente algumas aqui, tá? Mas vamos lá. Deixa eu pegar uma interessante aqui, apesar de que todas são.
Então, aqui em quais contextos, né, nós podemos aplicar a entrevista forense investigativa, né? Acho que até o senhor comentou aí, a questão de RH, entrevista de emprego, o inquérito policial, alguma coisa assim, né? Você pode só explicar um pouquinho Isso. para nós? Existe ainda uma certa, como eu posso dizer, um certo preconceito quando a gente fala de entrevista, né? A entrevista investigativa, o objetivo dela é a investigação e obtenção de informações. As entrevistas mais bem-sucedidas, elas são feitas de maneira não invasiva, de forma empática, onde você auxilia o seu avaliado no processo de difundir a informação. E como se faz isso, né? Basicamente, existe uma premissa dentro da área de entrevista e interrogatório que diz o seguinte: todo mundo quer dizer tudo para qualquer um. Tá? Então, o que você precisa para conseguir essa informação? Você precisa conquistar a confiança do seu avaliado, mostrar a ele que você está lá para auxiliá-lo, né? Inclusive num processo onde esse seu avaliado seja muitas vezes um suspeito, né, de ter cometido algum delito. Você precisa trabalhar de forma a que você não dê a entender para ele que você está lá fazendo juízo de valor, julgando ele, investigando, né? Existe uma falsa ideia de que o entrevistador ele vai chegar na sala lá, vai sentar lá e falar: ei, me conta aí, o que você sabe? Se você não contar, você já sabe, né? Existem casos e casos. Existem vezes onde você precisa ser um pouco mais incisivo. Vai depender muito do contexto onde essa entrevista acontece, com quem você está falando, né? Se existe evidência de algo que pode te ajudar a você dar aquela pressão, né? Em geral, quando você tem uma informação e o avaliado começa a mentir na entrevista, que você sabe determinada coisa, você pergunta para ele, ele nega, e você tem ali evidência, uma gravação, um documento, e aí você começa a confrontar ele, são moedas de troca. Eu gosto de dizer que na entrevista, o avaliador ele tem uma moedinha de troca e o avaliado tem outra. Então, o que a gente faz é trocar. Eu te dou essa minha aqui, você me dá essa sua, né? Como que eu faço isso? Eu vou gerando empatia nele, vou me tornando algo, né? Eu vou ser esse alguém, esse qualquer um, que ele pode contar qualquer coisa. Que é mais fácil que a gente compartilhe informações com um desconhecido do que com pessoas que estão no nosso entorno. Por que isso? Porque um desconhecido, ele não tem o perigo da represália, ele não tem o perigo de disseminar essa tua informação e fazer um julgamento sobre a sua conduta, né? Então tem todo um arcabouço de ferramentas que são aplicadas para que a gente possa avaliar, inclusive, a qualidade da informação que esse avaliado compartilha, né? Isso a gente chama de análise de credibilidade, que é entender o quanto daquilo que está sendo compartilhado, de fato, tem uma relação com a realidade dos fatos, né? O quanto aquilo adere com a realidade. Então, esse é um fator muito importante dentro do processo de entrevista, né? Os métodos para fazer isso. Perfeito. O senhor comentou até a questão do FACTS, né? Aí do Paul Ekman, e já citando também a análise de credibilidade, já poderia responder as duas questões ao mesmo tempo aqui, né? Opa. Como que a gente pode utilizar a análise de credibilidade, como que a gente pode fazer, né, uma análise investigativa do discurso. Eu sei que o senhor tem aí um curso muito interessante. Até é legal a sua formação em matemática, que ajuda a calcular as MLU, né? Mas comenta para nós um pouquinho sobre as microexpressões faciais, né? E como que a gente pode utilizar ela numa entrevista, quão importante ela é. Isso, muito bom, né? Então, quando a gente faz uma avaliação da conduta do indivíduo, nós temos diversas fontes de dados que nos são úteis para avaliar aspectos dessa pessoa que está à nossa frente. E muitas dessas informações, elas remetem aos aspectos emocionais desse indivíduo, outras remetem a aspectos cognitivos, né? Operações lógicas, operações cognitivas. Ambas são muito importantes. Quando a gente fala de emoção, nós estamos falando sobre questão da expressividade facial e ligado a isso não se pode deixar de citar o que são as microexpressões faciais,
que são movimentos involuntários dos músculos da nossa face, e esses movimentos eles são produzidos por uma tentativa de supressão ou repressão da emoção. Então, basicamente, a microexpressão ela acontece quando o indivíduo ou não quer mostrar uma emoção, ou ele não deve mostrar uma emoção, ou ele não pode mostrar uma emoção. Né? Então, se eu não quero que o Peter saiba que eu estou feliz, porque ele foi colocado lá numa posição ruim na empresa, né? Ele não gosto dele, ele não conseguiu a promoção, eu não quero que ele saiba que eu fiquei feliz com isso. Eu não devo mostrar que eu estou feliz, ou eu não posso mostrar. Aí, quando se toca nesse assunto, nossa, realmente, né? E aí as microexpressões, elas são involuntárias, né? Elas têm uma duração muito pequena na face. E quando nós falamos de muito pequena, estamos falando algo da ordem aí de entre 450 a 900 milissegundos. E tem uma intensidade vestigial, né? Bastante sutil. A maior parte das pessoas não consegue perceber esse tipo de movimento sem ter algum tipo de treinamento acerca desse tema, né? E aí temos diversos outros aspectos, o que é mais comum e que as pessoas conhecem muito, que é relacionado à linguagem corporal, né? Vulgarmente chamado de linguagem corporal, porque do ponto de vista da base científica nós devemos chamar isso de conduta não verbal, onde nós temos o restante dos canais de comunicação afetiva associados aos gestos, às posturas, à maneira como o avaliado se posiciona, né? E o que a linguagem corporal, a conduta não verbal, reflete sobre o nosso avaliado? Reflete o seu estado de humor, né? Reflete a forma como ele percebe o entorno dele, o quanto ele realmente se sente confiante, se sente bem-vindo, ou ele se sente ameaçado, né? Então, tudo isso vai se manifestar de alguma forma através do corpo, da maneira como ele porta o seu torso, como ele prosta o seu corpo para trás ou para frente, enfim. Nós temos ali pelo menos 5 canais de comunicação afetiva básicos dentro da conduta não verbal, que são os gestos, as posturas, a distância na interação, né, que chama de prosêmica, a cinésica, que é a movimentação, né, o balanço corporal durante a interação, e o uso de toques nessa interação, que é chamada de tacésica. Além disso, tem uma parte que eu diria que nesse processo é ainda mais importante do que microexpressão, linguagem corporal, que é a questão da análise do discurso do indivíduo. O que ele está nos contando? O que ele revela? Mais importante ainda é como ele revela, como ele se posiciona dentro dessa dinâmica de compartilhamento de informação. Ele se compromete com as informações que ele está transmitindo ou ele se distancia, né? Será que ele usa recursos lógicos ali durante esse processo de administração da sua narrativa, da sua história, que nos dê indícios de que ele está manipulando a realidade, que ele está distorcendo, né? Que ele está torcendo um pouco a realidade para caber dentro dessa narrativa dele? E aí, nisso, a gente já entra num tema que é um tema muito fantasioso, né? É um tema que a gente vê pessoas despreparadas divulgando informações, que é a questão da suposta detecção de mentiras. Todo mundo já viu, já leu, já ouviu alguém falando que é possível detectar mentiras, que dá para você saber se a pessoa está mentindo pela expressão facial, pela linguagem corporal, por isso, pelo tom de voz e blá blá blá. E aí, quem acha isso legal e acredita, eu tenho uma triste notícia, né? Isso não existe. É impossível detectar mentiras, tá? Não se tem como provar que alguém está mentindo através de nenhum sinal, nenhum gesto que ela faça. Que ela puxou o canto da boca é porque ela mentiu, ou porque ela está escondendo, ou porque ela está com medo de detectarem a mentira dela. Isso é uma bobagem, né? Dentro do processo de análise de credibilidade, nós fazemos uma análise de algo muito mais profundo. Eu preciso entender o quanto de informação que está sendo transmitida
reflete a realidade daquilo que aconteceu e o quanto não reflete. Aí nós entramos em um conceito bem mais distinto de verdade e mentira, né? Esse conceito binário, que é a questão envolvendo a credibilidade e a desonestidade, né? Então eu preciso entender que todos nós, a todo momento enquanto comunicamos, nós nunca comunicamos a realidade da forma como ela é. Nós comunicamos a realidade através dos nossos filtros, nossas experiências, nossos aspectos cognitivos, intelectuais, imaginativos, crenças, vieses e afins. Então, eu preciso entender, dentro da comunicação desse meu avaliado, o quanto, de fato, ele comunica e o quanto isso está próximo ali da realidade. E durante esse processo de entrevista, eu preciso entender quando ele começa a descolar da realidade. Então, o processo de entrevista, basicamente, é como se fosse um jogo de gato e rato. Quando eu percebo que o meu entrevistado começa a se descolar da realidade, eu uso essas ferramentas de obtenção e de valoração da credibilidade e forço ele a ficar próximo, né? É assim que eu consigo a confissão dentro de uma entrevista. Porque quando eu vejo que o meu avaliado, eu pergunto algo para ele, ele responde de uma maneira que mostra que ele não está sendo 100% transparente. O que eu faço? Eu olho para ele e falo assim, você mentiu, levantou a sobrancelha esquerda, gaguejou, piscou e olhou para o lado. Ele vai olhar para você e vai falar, não, estou falando a verdade. E aí, o que você faz? Você vai ficar batendo boca com ele? Não, você mentiu sim, me conta a verdade aí. Não, você precisa se antever aos movimentos do seu avaliado e usar estes indícios que são trazidos pelas ferramentas para fazer, opa, vem aqui, me conta mais disso aqui então, já que você está falando. E assim, aplicar estas todas as ferramentas de maneira a que eu seja capaz de fazer uma comparação. Esse processo emocional que ele está me demonstrando faz sentido dentro desse contexto com esse aspecto cognitivo do discurso? Se não faz, por que não faz? Que hipótese eu sou capaz de traçar com base nisso? Então é mais ou menos por aí, né? No entretenimento, né, nas séries de TV, é muito legal que todo mundo sabe, a hora que a pessoa está mentindo, que está falando a verdade, que sempre tem uma forma de se identificar isso. Na vida real, a coisa é um pouco mais complexa. Não é por aí que funciona, né? Seria muito simples a gente ter simplesmente uma fórmula, né, uma combinação ali que pudesse dizer toda vez que se encaixar dentro de tal cenário, de tal contexto, está mentindo. E até tem a questão, né, que a gente lê em artigos que são mais sérios, artigos científicos mais interessantes, que é a questão das pessoas, né, dois indivíduos eles podem perceber a mesma cena de formas diferentes. E não quer dizer que vai estar mentindo, ele só teve a percepção diferente, né? Exato, exato. E é por isso que o processo de avaliação de credibilidade, principalmente utilizando uma ferramenta que é chamada de análise investigativa do discurso, porque eu consigo entender o quanto dessa informação compartilhada, de fato, esse meu avaliado domina sobre o que ele está comunicando. Qual é o nível de convicção dele ao trazer essa informação? Que operações ele faz? Será que ele narra essa informação em uma estrutura adequada? Ou ele narra em uma estrutura que me gera suspeição? E se gera suspeição, por que gera? Né? Então essa é a forma de se avaliar. E o que acontece? A própria questão da análise investigativa do discurso é muito importante porque eu já vi gente falando que porque através do discurso você consegue identificar aspectos da mentira. Não, isso não existe. Tá? O que a gente consegue identificar são marcadores linguísticos que nos propiciam, né, indicadores de indícios da desonestidade. Que tipo de desonestidade pode ser? Pode ser uma alteração nas dinâmicas do caso, né? Talvez uma coisa que ele diz que aconteceu assim,
não aconteceu exatamente nessa ordem, com exatamente essas pessoas, nestes locais, com estes objetos, e que estas atividades foram feitas nesse período de tempo. Né? Perceba que são vários elementos que estão ali à disposição. E para o indivíduo desenvolver uma narrativa lógica e que compartilha informação credível, ele tem muitos recursos à sua disposição. Então, quando ele começa a não usar certos recursos e a abusar de outros, nós temos aí aspectos quantitativos que nos proporcionam fazer uma inferência sobre o nível do coeficiente de credibilidade dessa pessoa. E é aquilo, se eu tenho, de uma escala de 0 a 100, está mais próxima do 90%, então quer dizer que uma grande porção dessa narrativa está comprometida. Eu preciso ser capaz de dizer onde e quando aconteceu esse comprometimento. Né? Perfeito, perfeito. Aí vem aquela questão de ou tá sobrando informação ou tá faltando, né? E a qualidade delas, né? Exato. Por aí. Tem aqui uma questão sobre a linha de base. O que é a linha de base e o que ela pode favorecer no caso de ter uma quebra de linha de base? O que ela favorece numa confissão? Muito bem. Esse negócio da linha de base é muito legal, né? Porque a linha de base é o conceito mais mal formulado, mais mal difundido, mais mal explicado, mais mal aplicado, né? De tudo o que você tem dentro da conduta não verbal. Né? Inclusive tem artigos bastante sólidos que mostram que não se é possível, de fato, traçar uma linha de base. Né? Na última aula que eu tive com os alunos do curso de linguagem corporal, inclusive, foi tratado esse tema. Né? Porque não existe uma linha de base. Existem centenas de linhas de base. E essas linhas de base, elas nos dizem que o indivíduo está migrando, né, de um estado afetivo para outro, de um estado de humor para outro. Então eu não tenho uma quebra de linha de base, eu tenho a sinalização de que o estado afetivo desse meu avaliado está indo para um outro lado que não estava antes. E como isso é importante, né? Então por isso que é legal falar, porque eu já vi gente falando, não, porque quebra da linha de base é um sinal de desonestidade, é um sinal de que a pessoa está tentando... Isso é uma bobagem, gente. Quando vocês ouvirem um negócio assim, quando fulano faz X, significa que está mentindo. Você pode preencher com qualquer coisa ali, né? Isso é sempre falso. O retorno da variável boolean lá é sempre falso. E aí... perfeito. Aí o que acontece? Se eu estou entrevistando, eu percebo, por exemplo, que durante o processo inicial da entrevista, o avaliado está muito tenso, está muito nervoso, está muito ansioso, talvez ele tenha medo do que vai acontecer, de por que ele está sendo entrevistado. Eu preciso fazer, primeira coisa, é colocar esse cara num estado adaptativo ali, onde ele vai voltar para a sua homeostase, né, por assim dizer. Preciso que ele retorne para um comportamento, um estado emocional mais próximo do positivo, de uma valência positiva, de uma valência tendendo a neutra, né? E aí é que eu percebo que quando ele começa a demonstrar sinais de que ele está mais tranquilo, que ele está começando a se sentir mais confiante, relaxado, aí eu vou começando a direcionar a entrevista para onde eu preciso. E aí o que acontece? Se eu estou tratando de um aspecto que é... Opa! Tô aqui. Que a sua imagem aqui começou a buferizar. E aí o que acontece? Quando eu percebo, por exemplo, que de um estado de maior tranquilidade, ele começa a direcionar para uma maior ansiedade quando eu questiono um determinado assunto, isso me diz que esse assunto tem um peso emocional mais forte. Talvez esse avaliado vivenciou uma experiência negativa com relação a esse tema. Eu preciso entender, né, por que essa pessoa se sentiu tão afetada. E qual que é a melhor forma de você entender? Perguntando. Né? Então você está ali perguntando, viu que a pessoa ficou desconfortável. Aí fala, fulano, eu percebi que você ficou desconfortável quando a gente começou a tratar desse tema. Queria que você me contasse, né? O que te gerou esse desconforto?
E aí deixa a pessoa falar. Né? Às vezes é associado a um negócio que não tem nada a ver com a história. Né? Então a linha de base, né, na verdade, eu gosto de pensar nela como bloquinhos, né, daquele Lego. Então você começou a construir a base, de repente, opa, colocou um de outra cor. E vai formando. E aí você vai entendendo o que essas mudanças, né, no caminho emocional estão querendo te dizer. Esse é o segredo do sucesso. Perfeito, perfeito. Tem a questão aí, né, de para obter um melhor relato, né, estabelecer uma boa relação de confiança, né, com a pessoa, né, a amizade, né, tem a famosa fórmula da amizade aí, o Bob Schaffer, né, se eu não me engano, é alguém que escreveu um livro. Então tem formas de você conseguir algo de qualidade, uma informação de qualidade, sem extrapolar por métodos não tão úteis ou científicos comprovados assim. Tem uma outra questão aqui, professor. A semelhança, então, entre a investigação do discurso, a avaliação, análise investigativa do discurso, e tem os outros métodos aqui, que é o CBCA, o SCANS e a SVA. Tem alguma semelhança? Quais são os seus prós e contras? Aí, e no que elas se separam? Onde divide aí? Onde pega a curva? Isso. Na verdade, o CBCA, na verdade não é o SCANS, né? SCANS é um metaprotocolo que mistura um monte de coisa e que, infelizmente, ele é vendido como protocolo pericial, que a polícia de não sei onde usa, que blá, 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 blá. Esse é meio fantasioso, tá? Não é bem por aí, não. O que acontece? Nós temos o SCAN. O SCAN é o Scientific Content Analysis, né, que foi desenvolvido por Avinoam Sapir, e é aplicado principalmente pela Polícia de Israel e muitos departamentos de polícia norte-americanos mandam os seus officers, né, para fazer treinamento no LSI, que é o Laboratório de Interrogatório Científico. Aí temos o CBCA, que é o Criteria Based Content Analysis, que é uma análise de conteúdo baseada em critérios objetivos. Esses critérios objetivos, eles são... no CBCA tem 19 critérios objetivos que são buscados dentro do conteúdo do discurso. Qual é a função do CBCA? Fazer a valoração de credibilidade de depoimentos de menores de idade vítimas de abuso sexual. Não existe ainda suporte nem empírico para a aplicação do CBCA em adultos. E aí entra um dos problemas aí com o famoso método SCANS, porque o SCANS usa para avaliação do discurso o CBCA. E a sensação que fica é que o Cliff e o Aaron pegaram, assim, a gente precisa de alguma coisa para analisar o discurso. A gente vai, joga o CBCA, aí depois a gente vê, né? Porque ele não é utilizável para valorar a credibilidade em adultos. O próprio Albert Vrije, que é um dos grandes defensores do CBCA, já publicou mais de 34 meta-reviews, onde a acurácia do CBCA em aplicações de adultos é bastante baixa comparado a outros métodos que existem, como o Reality Monitoring, a própria análise investigativa do discurso, que foi desenvolvida por Don Raymond, lá em 1992. Hoje, em diversos meta-reviews que se pode encontrar aí nos ResearchGate, PubMed da vida, nós vemos que o IDA, né, o Investigative Discourse Analysis, e o Reality Monitoring, eles são os que contêm um índice de acurácia mais apurado. Em um meta-review que foi publicado pelo Robert Sheffer, que é o escritor desse livro, no livro ele assina, acho que como Rob, né? Rob Sheffer. O nome dele é Bob, ou ele é Rob. Bob? Eu conheço por Bob. O nome dele é Robert. O Robert Sheffer, ele publicou por um nome fantasia, né? Ele publicou um meta-review muito bem detalhado, onde ele fez uma revisão bibliográfica bastante profunda, e ele elencou
o IDA como o mais promissor entre todos eles, né? Eu tenho formação no SCAN do SAPIR, sou certificado no módulo básico e avançado dele, então tenho aí um conhecimento bastante amplo de como ele funciona. Também me certifiquei no IDA do Don Raybon, e eu desenvolvi uma ferramenta usando o que tinha de melhor no IDA, no SCAN, e entre outros, né, o Statement Analysis do Mark McLeish, e criei uma ferramenta de análise de credibilidade dos cursos que eu chamei de CDA, né, que é Credibility Discourse Analysis. Todas essas ferramentas, elas pecam em não fornecer um score com critérios discriminativos, não critérios objetivos. Porque, infelizmente, o critério objetivo, ele só tem objetivo nome, né? Porque não existe nada mais subjetivo do que um critério objetivo. Então eu criei critérios discriminantes que estão associados a elementos preditivos e com uma pontuação escalar progressiva, que é capaz de me proporcionar um score muito próximo da acurácia de credibilidade, né? Então, basicamente, qual é a diferença? O CBCA, ele só pode ser utilizado de forma assíncrona, dentro de um processo de ocorre a entrevista, pego o transcript da entrevista, analiso o transcript da entrevista. O IDA, o CDA, ele pode ser aplicado tanto em tempo real quanto assíncrono. Eu posso pegar uma transcrição de um depoimento, né? Ou eu posso pedir para o meu avaliado escrever, me conta aí o que aconteceu. Ele pega a caneta e escreve, né? Ou eu posso, durante a entrevista, aplicar os critérios discriminativos para perceber o momento em que esse avaliado começa a se descolar da realidade, né? Então, de um ponto de vista de utilitarismo, né, que é o objetivo final aí, o CBCA ele acaba sendo muito limitado a sua aplicabilidade, né, e acaba tendo uma subjetividade bastante grande. Porque a única coisa que ele me diz é: esse depoimento é falso, esse depoimento é verdadeiro. Mas ele não me diz qual parte é verdadeira, qual parte é falsa, onde está a parte falsa e quando ela ocorre. Já através do CDA eu consigo dizer para você, ó, isso aqui é credível, isso aqui, ó, tá começando a mostrar que não, aqui, por quê? Então eu consigo trazer as respostas para as perguntas mais importantes. Perfeito. E no caso da análise de credibilidade aí, né, que o senhor desenvolveu, como que funciona assim a questão de você obter, né, um relato em tempo real e fazer essa análise? Vai obtendo outras perguntas? Como é que vai formulando os quesitos aí para obter mais informações, né, para ter um melhor depoimento com maior qualidade? Isso. É muito importante nós entendermos que um depoimento ele é tão bom quanto as perguntas que são feitas, né? Então, a matéria-prima que é obtida, ela vai ser tão boa quanto a qualidade da pergunta. Se você faz perguntas sem sentido, você não obtém informações úteis. Então, é preciso formular as perguntas de maneira que proporcione ao seu avaliado um processo que é chamado de amplificação da narrativa. Essa amplificação acontece quando eu vou direcionando esse avaliado de forma a não contaminar a entrevista, né? Não influenciar, não enviesar. Dependendo da pergunta que eu faço, eu posso contaminar, né? Eu não posso chegar para ele e falar assim, ó, me conta o que aconteceu no dia tal, naquele lugar e naquela hora, quem estava lá, o que estava acontecendo. Por quê? Eu preciso deixar o meu avaliado trazer quais elementos são importantes para ele, de quem estava lá, o que estava acontecendo, né, e tudo mais. Eu não posso dizer para ele o que ele vai me falar. Eu tenho que falar só o seguinte: me fala o que aconteceu naquele dia. E deixa ele, e fica quieto, né? Porque a maior parte das pessoas que eu vejo falando de entrevista, não, porque nós vamos criar uma carga cognitiva no avaliado, porque aí facilita a detecção de mentira. Não, você não vai. Vai ficar quietinho, né? Essa é a maior dificuldade da entrevista. O entrevistador acaba dando mais informação do que o próprio entrevistado, né? O entrevistador ensina o entrevistado a mentir.
Exatamente. E quando tem uma resposta, às vezes é o sim, o não e o talvez, né? Exato. E aí o entrevistador fica olhando com aquela cara de o que eu pergunto agora, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então ele precisa estar preparado para saber quando intervir para direcionar. O avaliador começa a se distanciar muito ali do, do processo principal, começa a ficar com devaneios, ou então quando ele começa a perceber que a pessoa está entrando num modo ali de autodefesa, que ela começa a guardar mais informação, quando você percebe que ela sabe mais do que ela de fato comunica. Não é? Então precisa saber como intervir. Ah, perfeito. Tem uma outra questão aqui, que quais são os sinais mais comuns, né, da tentativa de enganação ou de simulação por parte do entrevistado? O que acontece? Durante a entrevista, é muito comum que as pessoas elas não compartilhem as informações mais importantes, né, inicialmente. Por que isso acontece? Você tem que se lembrar que a informação ela é um ativo de altíssimo valor. Né? Então, uma das coisas que todas as pessoas têm é que elas vão reter a informação mais importante, porque é mais valiosa, até que elas percebam que essa moeda de troca vai proporcionar uma troca justa ou que a favoreça, certo? Inclusive, existe uma premissa muito vaga que as pessoas dizem, não, porque uma das formas da mentira é a omissão, mas na verdade o que acontece é que a informação ela é um bem, né? Ela é um asset. E a pessoa não vai te dar a coisa mais importante de graça. Né? Então é preciso se entender que o avaliador precisa conseguir fazer essa troca. Né? E aí, o que é mais comum? A pessoa ela começa a se distanciar do relato. Ela pode fazer isso de diversas formas. Né? Na análise investigativa do discurso, a gente encontra alguns marcadores, como, por exemplo, a pessoa começa a colocar terceiros como ativos dentro de uma ação. Ela está relatando, por exemplo, um acidente que ela vivenciou. Ao invés dela falar assim, eu estava dirigindo o carro ali na estrada, de repente estava com óleo na pista, eu perdi o controle do carro e bati. Né? Isso é o que se espera que ela contaria. O que nós vemos é um distanciamento onde a pessoa começa a narrar as coisas como se ela fosse uma espécie de telespectador. Né? Fala assim, olha, dirigia na estrada à noite quando, de repente, o carro derrapou no óleo e saiu da pista. Mas peraí, o carro que derrapou no óleo, ele que saiu da pista? Quem que estava dirigindo? Não era você? Então perceba que existe uma inversão, né, dentro da ótica da história. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Quando eu falo o que aconteceu comigo, eu estou dizendo que eu sou o passivo da ação. Né? Foi isso que aconteceu comigo. Opa, peraí, foi você que foi lá e pegou aquele cheque? Não, eu estava passando e me foi dado aquele cheque. Veja a diferença entre eu peguei o cheque e me foi dado. Então são todas formas que o avaliado começa, eu gosto de pensar nisso, é como se ele fosse jogando migalhazinha de pão assim no caminho, igual João e Maria. Por quê? Cada vez que ele se descola da realidade, começa a manipular a narrativa e o entrevistador não faz nada, o avaliado criou uma rota de fuga que ele marcou ali com aquele pãozinho. Na primeira oportunidade que tiver, ele vai tentar escapar por essa rota de fuga. Né? Então, se eu sou entrevistador, eu falo, porque aí o carro derrapou na pista e saiu. Eu falo, mas me conta mais, como exatamente que ele derrapou? O que aconteceu? O que você percebeu na hora? Né? Quanto que você estava de velocidade? E aí, de repente, a maneira como a pessoa vai narrando, vai se mudando, ela começa a usar mais mecanismos de parada, né, que a gente chama. Aí, que são
os mecanismos de parada, que são como se fossem pausas cognitivas, onde a pessoa está, eu não sei o que eu falo, para onde eu vou, né? Temos outros marcadores, por exemplo, o muito associado à manipulação são os chamados termos de abjuração. Existem estudos que mostram que um indivíduo de baixa credibilidade do seu relato utiliza até 3 vezes mais termos de abjuração. Um termo de abjuração seria, por exemplo, eu gosto muito da empresa, adoro trabalhar aqui, mas tenho uma dificuldade com o meu gestor. Esse mas é um termo de abjuração e a operação lógica que ele faz dentro da narrativa é desqualificar toda a informação que estava antes dele. Sabe igual no programa de auditório? Chega assim, lá, pega o MasterChef, o cara chega lá e fala, olha, sua comida tá uma delícia, mas tá uma droga. Então, tudo que tinha antes você ignora. E aí nós temos diversos outros marcadores que são muito comuns. A utilização de lacunas temporais, né? A pessoa fala assim, quando eu voltei, percebi que o dinheiro já não estava mais lá. Mas peraí, quando você voltou? Quanto tempo você ficou fora? Quanto tempo depois você chegou? Em que momento? Que horas eram? Então, estas lacunas temporais, elas são como buracos na linha do tempo da história, né? Então, quanto mais existem presenças desses elementos, menor acaba sendo a credibilidade dessa narrativa. Porque uma das regras que nós seguimos é que um relato honesto, ele reflete a realidade. E na realidade não existe buraco na linha do espaço-tempo, né? Não existe manipulação temporal na realidade. Então, quando começa a ter esses saltos no tempo, opa, a realidade aqui entrou no buraco de minhoca. O que aconteceu? Então eu preciso sempre puxar meu avaliado. Quando eu voltei, não estava. É verdade, então que horas eram quando você voltou? Quanto tempo você ficou fora? Eu puxo ele. Não, volta aqui pro passado e me conta esse negócio direito, né? Perfeito. O relato honesto, por assim dizer, é aquele que a gente pode então pensar que teria um número de detalhes maior, aquele, não por uma quantidade, né, mas sim por uma qualidade de detalhes que realmente aquela pessoa sentiu. Seria isso? Seria não só a qualidade, quantidade, mas como ela se posiciona em relação a essas dinâmicas, né? Como ela narra essa ordem cronológica, tem começo, meio e fim. As informações elas estão dispostas nesse começo, meio e fim da forma apropriada. Os elementos eles são introduzidos de maneira correta dentro dessa narrativa ou não? Eles surgem do nada, sem nenhuma apresentação, né? E da maneira como eles surgem, é mudada a referência dele durante o relato? Então, por exemplo, eu chego e falo assim, eu cheguei, sentei no meu computador, e depois, quando eu desligo o notebook, percebi que alguém tinha pego o meu celular. Opa, peraí, não era seu computador, agora é o notebook? Por que essa mudança na referência, né? E tem aí questões associadas ao pronome, a aspectos de introjeção, que estão associados à possessividade, intimidade, proximidade. Então eu consigo analisar muita coisa dentro do discurso que me ajuda a perceber onde acontece esse descolamento da realidade ou quando ele está sendo forçado ali, está sendo manipulado, né? O uso de falácia lógica, que é algo muito comum, né? Quando a pessoa não sabe, não entende de um assunto e ela quer debater, ela quer mostrar que ela sabe, ela usa uma falácia lógica, né? Você sabe disso, afinal de contas é óbvio isso, né? Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sabe que você está errado. Olha, isso é um tipo de falácia lógica, né? Falácia do espantalho, ad hominem, né? Falácia do apelo à autoridade, entre outras. O da apelo à autoridade é bem comum. Quem trabalha aí escrevendo pareceres, né, fazendo alguns relatórios forenses, né, acaba pegando algumas coisas bem interessantes, né? Então aqui eu tenho uma outra questão, mas antes de eu chegar nela, a gente falou aí um pouco de como a gente poderia obter um relato melhor e tendo essas curvas aí pelas falácias, né, entendendo onde a gente pode encaixar novas perguntas. Isso seria algo que a gente faria de uma forma dinâmica ali, conversando, né, frente a frente com a pessoa, inclusive, né, em tempo real.
E se a gente tiver um relato ali, escrito em um texto, né, que vem por um formulário de canal de denúncias, alguém que fez um depoimento e vai ser analisado depois, como é que funciona? Na verdade, o que acontece? Independente da forma como eu obtenho isso, eu vou precisar analisar aquilo que está ali, né? Qual é o objetivo de eu analisar uma denúncia que vem num canal de reclame da empresa? Eu preciso entender se aquela denúncia ela é verídica, né? Se ela reflete algo que alguém sofreu, ou qual é a possibilidade daquilo ter acontecido, para quê? Para que eu me prepare melhor para o que vem depois, né? Então, a análise de uma peça, né, ela serve para que você dê o próximo passo dentro de um processo de avaliação. Esse próximo passo pode ser uma investigação em uma outra linha que você não pensava, ou então o desenvolvimento de uma entrevista posterior, que é muito comum. Primeiro eu faço uma entrevista, pego o depoimento, analiso, percebo que existiu um grande comprometimento naquele relato, ou seja, a pessoa não foi honesta, e aí eu preparo um interrogatório posterior, onde eu vou usar todos esses aspectos que eu levantei para confrontar o meu avaliado. Eu uso isso para confrontar, para fazer o processo de validação, que é aí que eu consigo a confissão. Se eu começo a apertar o cara ali, ele não consegue escapar, né? Aí é onde eu dou a brecha para ele de ele assumir aquela situação, forneço para ele um meio de escape ali sem grandes perdas, para que ele se sinta que a honestidade dele vai ser recompensada de alguma forma, seja com alguma anuência, né? Seja com algum benefício, né? Uma delação premiada da vida e afim. Perfeito, perfeito. Aproveitando que nós temos mais ou menos uns 4 minutos, o senhor tem algum exemplo aí de como a gente pode aplicar a análise de credibilidade? Tem algum relato aí que o senhor pode só exemplificar para nós, com a medição, MLU, alguma coisa assim? Olha só, por exemplo, se eu falar para você o seguinte, Peter, me conta aí, você acredita que é possível detectar mentiras? Eu acredito que é possível detectar mentiras. Inclusive, tem vários profissionais que fazem isso. Olha só, a gente pega aí essa frase que você colocou, eu acredito. Acredito vem de crença, né? Quando a gente fala de crença, eu estou dizendo que existe falta de convicção no seu relato, é um marcador linguístico. Outro, quando você fala existem vários profissionais, isso é um termo generalizado, né? Eu estou generalizando a informação e não estou dando os detalhes específicos. O que isso me diz? Significa que você não tem o conhecimento de fato sobre esses vários profissionais que você está relatando. Aí existem outras questões que a gente vai avaliar. Se eu perguntar para você, me conte o que aconteceu ontem. E aí você fala o seguinte, olha só, ontem eu cheguei aqui na faculdade, sentei no meu computador, quando de repente eu olho para a porta e vejo o meu chefe roubando a gaveta. Olha só que interessante, como a gente faz um pulo, um salto no tempo verbal. Primeiro eu cheguei, eu sentei, né, passado, pretérito perfeito. De repente, quando eu olho, eu vejo, presente do indicativo, né? Um relato honesto, ele me diz coisas que aconteceram. E quando o indivíduo entra num processo de edição, onde ele começa a falar o que ele vê, o que acontece no presente, isso é um grande indício de que essa dinâmica que ele está narrando não é uma dinâmica verossímil, né? Ela não é muito credível. E isso, aliado a outras coisas, né? Temos aí aspectos quantitativos também, que são associados aos discursos, que é o chamado MLU, que é o Mean Length of Utterance, onde eu faço um cálculo da quantidade de uterâncias que existem dentro de uma narrativa, né? Que são as sentenças. E para você ter uma ideia, esse modelo é um modelo aplicado na avaliação de cognição, no desenvolvimento linguístico de crianças. Então ele está associado ao aspecto de intelecto,
entre outros. Então, perceba que se a gente pega um relato de uma pessoa de baixa escolaridade, uma das coisas que você vai perceber é que, opa, vai acabar? É isso aí. Vamos para a próxima, pode ser? Não entendi. Professor Anderson Tamborim, vamos pegar aqui, vamos achar ele de novo. Só vamos aguardar o professor chegar aí, e aí a gente finaliza. Aguardando o professor entrar. Opa, vamos finalizar. De bola. Então vamos lá para a última pergunta. Tá. A gente estava aí, então, falando um pouco da MLU, né? A questão de fazer a verificação, né? A verificação matemática, por assim dizer, da quantidade de textos, né? Que a gente vai ter lá na introdução, desenvolvimento e conclusão, né, resumindo, né? Pelo que eu pude entender aqui. Isso, o MLU ele tem uma associação, inclusive, com o desenvolvimento linguístico do indivíduo na primeira infância. Se você pega pessoas que têm uma baixa escolaridade, né, um nível de desenvolvimento educacional pequeno, você vai ver que os textos que essas pessoas geram são bastante carentes de pontuação, então você não sabe quando começa uma ideia, termina outra, vai juntando tudo. Né? Então, estas ideias organizadas dentro da narrativa, isso é chamado de morfema. Então, esses morfemas, eles nos possibilitam entender quando uma ideia está acabando, outra está começando, e a organização dessas ideias, inclusive, é um valioso aspecto de identificação de alteração da realidade. Né? Ah, perfeito. Teve um aluno aí, um visitante aí que perguntou, até eu não anotei o nome dele, se o curso de análise investigativa do discurso ainda está disponível. Está lá, pessoal, é só se chegar. Dá o endereço aí, professor. Isso, o curso está disponível para todo mundo que quiser conhecer mais sobre, analisedodiscurso.com.br. Lá tem toda a descrição do curso, o que vocês vão receber. Né? Então é um curso bem legal. Só para fazer o jabazinho aqui, esse é o primeiro curso disponível em português sobre essa metodologia disponível. Tá? Então é uma empreitada aí bastante pioneira que eu trouxe de um tema muito rico e pouco difundido. Né? Ah, perfeito. Muito obrigado. Vamos lá, então. Aqui temos mais duas perguntinhas, eu acho que a gente consegue finalizar rapidinho aí. Vamos lá. Então, quais os protocolos podem ser usados de forma efetiva para análise de credibilidade? Análise investigativa do discurso é suficiente? Não, perfeito. O que acontece? Quanto mais ferramentas você puder agregar, melhor vai ser o seu trabalho. Né? Então, se você consegue empregar, por exemplo, uma identificação da expressão facial, as questões associadas à linguagem corporal, você consegue trabalhar melhor na análise de credibilidade. Porém, para a análise de credibilidade, a avaliação investigativa do discurso já é suficiente. O que acontece? Mais importante do que estes protocolos são as metodologias de entrevista e como você obtém a informação. Isso é o que vai dar o diferencial. O restante, eu diria que são adicionais, né? São as cerejinhas do bolo. Perfeito. Volta àquela orientação inicial lá, né, que o senhor até citou aí, fazer uma boa pergunta, né, e não viciar o entrevistado, né, não entregar o ouro antes de obter o relato. Então, aqui tem inclusive uma metodologia muito interessante dentro de interrogatório, que é chamado de SUE, né, que é a Strategic Use of Evidence, é o uso estratégico das evidências na entrevista, para que você consiga usar a evidência que você tem para conseguir a confissão, para conseguir um direcionamento melhor do processo entrevistado. Perfeito.
E não usar o RAID, né? Então, preferência aí. Ah, não, isso daí já é um negócio Deixamos para lá, né? agressivo, nem vale a pena falar desse Chamar negócio. Capitão Nascimento aí. Colocar no Vamos saco. lá, então. Uma pergunta aqui, então, a última, da Vanessa Prado aí, nossa colega de aula. Então, como está o mercado para quem deseja ingressar na área de investigação forense? Mas aqui ela não falou qual seria a disciplina da investigação, né? Ela só deixou mais genérico. E quais as principais habilidades que um profissional precisa ter nessa área? Assim, as ciências forenses, elas são bastante amplas. Temos diversas disciplinas e cada disciplina vai necessitar das suas habilidades. Se a gente pensar no conceito da entrevista forense, então temos todas as questões envolvendo a influência, persuasão, empatia, né? O próprio desenvolvimento da lógica argumentativa para que você seja capaz de conseguir argumentar com o seu avaliado no momento que é necessário. Você precisa desenvolver uma estrutura lógica bastante apurada, né? E os metodologias de avaliação de credibilidade, eles são necessários que você se aperfeiçoe. Quanto mais, melhor, e principalmente os modelos de avaliação e de obtenção de informação dentro da entrevista, né? O mercado, hoje, veja só, nós temos aí diversas áreas carentes de profissionais que tenham um perfil não de investigação, mas um perfil criminológico, né? Hoje a criminologia ela foi para dentro das empresas, né? Com a área de compliance jurídico trabalhando, você auxiliando essas empresas no processo de investigação, resolução de denúncias, entre outros, né? E então, assim, tem um cenário muito propício para atuação, né? Tem grandes consultorias aí que têm presença mundial. Você consegue, por exemplo, você pega aí uma KPMG da vida, Pricewaterhouse, a Ernst Young, todas elas prestam algum tipo de serviço de perícia, né, em diversos níveis, né, desde computacional até a parte de processo de entrevista, entre outros. Então, temos aí um bom chão pela frente e boas oportunidades. Perfeito, então. Então, professor, olha, muito obrigado por ter aceito o convite novamente aí. Acho que contribuiu muito para o nosso conhecimento e espero que o senhor tenha bastante sucesso aí com o curso de análise investigativa do discurso. O pessoal que anotou aí, corre lá se inscrever. Eu assino aqui, não é falácia, tá? Assino aqui que o curso é bom, tá? Participo aí já desde a... Estamos na primeira turma, né? Mas eu fui aí um dos primeiros. O curso saiu, eu acho que eu levei no máximo uns 2 ou 3 dias aí para fazer a inscrição. Tá? Então eu super recomendo. Professor, um grande prazer e uma grande honra tê-lo conosco. Te deixo aí as considerações. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito bom falar sobre esse tema. Agradeço a todos que participaram, né? E convido todos a conhecer um pouco mais sobre o curso de análise investigativa do discurso, analisedodiscurso.com.br. E nos vemos aí numa próxima oportunidade. Um forte abraço a todos. Feito aí, um abração. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.